E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Lembrando que hoje, dia 28 de novembro, tá? A gente está aqui ao vivo e você estiver vendo a gente aqui ao vivo, já aproveita e entra nas nossas outras redes, também se inscreve no canal no YouTube, né? youtube.com/barra Professor Jambeiro. Se inscreve lá, clica no sininho para receber nossas atualizações. Twitter também, Professor Jambeiro. Nosso Facebook, Professor Jambeiro. Beleza? Vamos começar a falar hoje então sobre o assunto que eu coloquei nos stories da escravidão. Tá? E o que eu vou falar com vocês hoje sobre escravidão? Eu quero falar de algumas coisas. Peraí, aqui, pronto. Quero falar de umas coisas assim que tem muito a ver conosco hoje. Tem sido trabalhada de forma consistente nos últimos tempos em escolas, mas infelizmente ainda faz parte de um imaginário errado do brasileiro. Tá? Eu estou falando da questão da África e da escravidão. Tá? As pessoas ainda acham, infelizmente, que a África é um continente fechado, um continente perdido, um continente vazio, que ninguém sabe nada daquilo. Tá? E eu tenho vindo de vez em quando falando com vocês, à medida que eu fazendo leituras a respeito da África, eu venho trazendo essas novidades, né, essas informações para vocês. Né? Eu tenho lido o livro, o primeiro dos 8 volumes que a Unesco publicou há um bom tempo, né? E estou lendo esse livro, já estou no, assim, digamos, nas primeiras. São 8.000 páginas, né? A coleção completa. O primeiro volume tem 1.000 páginas, eu já estou na cento e alguma coisa, e é muito conteúdo interessante, e eu já venho trazendo para vocês. Tá? E uma outra coisa que eu vou falar hoje também é sobre esse livro que eu até falei, eu acho que na live da semana passada, esse livro aqui, ó, do Laurentino Gomes, que é muito interessante. Tá? Então, oi Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a questão da África. Tá? A questão da África. O que, que é a África? Bom, né? Os livros são excelentes. O que, que é a África e por que, que a gente tem tão pouca informação sobre a África? Desculpa, eu estou melhorando de um problema de garganta, então às vezes a voz vai e vem. O que, que a gente tem? A África foi o berço, né, o surgimento da humanidade. Todas as pesquisas até hoje mostram isso, que a África foi o berço da humanidade. Os primeiros seres humanos que vieram evoluindo do macaco surgiram na África, né? E as primeiras sociedades primitivas surgiram lá e depois foram se espalhando pelo mundo. Foram para a Europa, para a Ásia, de lá para a Oceania, atravessaram o mundo para chegar na América, né? E aí são as teorias que teriam vindo pelo Estreito de Bering numa era glacial, atravessando ali por gelo, outros pelo mar, em jangadas, canoas. Poderiam ter sido de várias formas diferentes, mas o que interessa é o coração da civilização, o coração da humanidade é a África. Tá? E a historiografia ufanista, a historiografia tradicional, a historiografia positivista, que vem principalmente do século XIX para até 1980, ela sempre colocou com a África como: deixa esse troço lá, a África não interessa não. E a África é fundamental para a gente entender a nossa situação hoje, inclusive a situação do mundo hoje. Tá? Nesses livros que eu falei, da coleção da Unesco e do Laurentino Gomes, traz muita coisa interessante. Ele, apesar de não ser historiador, ele é jornalista, fez um livro bem interessante, embasado em documentação, tá? E com uma revisão de um historiador. Tá? E é importante ressaltar isso, porque mesmo não sendo historiador de profissão, ele fez um livro muito importante, muito interessante para a área histórica. Assim como o Hélio Gaspari, um cara que eu já citei em outras lives aqui, que fez também uma coleção fantástica sobre a ditadura militar. Ele é jornalista, mas fez uma pesquisa de fontes documentais seríssima. Então, os dois estão de parabéns e são fontes boas para você ler, que você aprender muito sobre história. Pois bem, quando a gente tem a questão da África, que o homem evoluiu, saiu de lá e tal, quando a gente estuda na escola, eu quero que vocês me digam aí, vocês estudaram, é, se você é adolescente agora, você já está estudando, mas as pessoas da minha faixa etária, 30, 40, 50 anos, vocês estudaram África com profundidade na época de escola? Responde aí, vou tomar uma água. Eu vou contar da minha experiência. Quando eu era moleque, 10, 15 anos,
A África era uma mancha na história que ninguém sabia. A gente sabia tudo sobre a história da Grécia, sobre a história de Roma, sobre a história da França, de Portugal, da Itália, dos Estados Unidos. Oi, Ivonete, seja bem-vinda, tudo bem? Então, a gente fica. A gente não sabia de nada disso. A gente sabia até um pouco da história do Japão e tal, da Argentina, mas não sabia nada da história da África. Nada, né? Porque não tinha esse interesse. E aí a gente tem. E aí, Leandro, seja bem-vindo, tudo bem? Quanto tempo? E aí, assim, a gente tem a questão da, da África sendo um mistério porque não se tinha interesse em estudar isso em função do preconceito, da discriminação, do racismo inerente à África, que eu vou chegar lá daqui a um pouco. E a gente vai ter, num outro momento, a partir de 2003, tem uma lei federal que cria a obrigatoriedade no currículo escolar de estudar a história da África, de se colocar a história da África como importante. Só que você não tem, não tinha ainda, e ainda é pouco isso, o preparo, a capacitação dos professores a contento. Né? Na Universidade de Brasília, por exemplo, eu formei no final de 2004. Você tem uma porrada de matérias sobre Grécia, sobre Roma, sobre Europa e quase nada sobre história da África. E o que tinha de história da África era de europeus, um professor nosso alemão que morava no Brasil, não sei se ainda mora aqui no Brasil, que falava sobre a história da África pela visão europeia, e professores aqui do Brasil também que falavam pela visão europeia. Tá? Então, quando a gente tem em 2010, por intermédio do MEC, uma parceria com a Unesco, e esses livros da história da África sendo publicados no Brasil, é fantástico, porque você tem acesso direto a uma fonte de pesquisa sobre a África. E essa coleção foi 2/3 trabalhada por historiadores africanos e 1/3 europeus, ou seja, a visão principal foi africana. E isso é muito importante para a gente ter a visão do que aconteceu por dentro, porque uma coisa é alguém falar de fora, outra é você estar dentro da parada e ver isso e saber o que está acontecendo de verdade. Né? Uma coisa é a gente falar da política da Argentina, da política da Alemanha, outra é a gente vê um alemão ou um argentino falando das suas políticas. Né? É diferente. Pois bem, quando a gente tem a África nesse meio tempo, nesse meio do caminho da história, a gente fica pensando, pô, existiu o Egito, é a África. E por que a gente não estuda a história abaixo do deserto do Saara? Ficou um mistério por séculos de ninguém entender o porquê disso. Né? Aí você já sabe hoje em dia que abaixo do reino do Egito tinha o reino de Cush, tá? Que a grafia varia, pode ser C-U-X-E ou K-U-S-H. A pronúncia é a mesma, Cush. E foi um reino importante que por uns 300 anos dominou o Egito. E aí você tem essa dominação fazendo um período dos chamados faraós negros. Peraí, Jambeiro, agora eu estou encucado. Porque o egípcio é africano, o africano é negro. Tá, só que no próprio Império Romano se chamava aquela região de África Branca. Tá? Se chamava de África Branca porque estava próximo da Europa. Então era o que estava ali perto do Mare Nostrum, né? O Mar Mediterrâneo. E aí você tem uma barreira natural que é o deserto do Saara e a gente não sabe bulhufos da África subsaariana, né? Na história nossa de adolescentes e jovens e tal. Hoje começa a se trabalhar isso. E aí eu vou começar a falar agora sobre a questão do tráfico de escravos pré-chegada dos europeus na América, tá? E sobre a questão dessa África subsaariana. Se tiverem perguntas, podem mandar. Vou ver aqui a do Renato. Sim, também. Além da falta de interesse em falar da África, não existiu o problema da falta de literatura. Sim, pela questão da literatura do africano, né, que é como eu falei agora, que tem essa fonte dos próprios pesquisadores africanos. Tá? São 8 livros, como eu falei, cada volume é coordenado por um historiador africano e tem vários outros contribuintes em cada edição. Tá? Estão disponíveis na internet, de graça, no site da Unesco, para você baixar em PDF, para ler no seu celular, ou converter em e-book, tem vários aplicativos na internet, para você também ver no celular, se você tiver no Android ou no iOS, tem como você fazer isso, ou ainda se você tiver paciência, né, imprimir isso tudo e fazer uma encadernação e ler. Tá? É gratuito, está disponível na internet, essa coleção sobre África. Né? Mas existia até uma literatura, Renato, sobre a questão de se ter as análises e tal
Tem um cara que é uma parte do curso que eu fiz semana passada sobre história da África, que é o Frobenius. Ele era europeu, né? Ele tinha uma cara de canastrão daquelas novelas mexicanas, velho. Bigodinho assim, a barbinha pontudinha. E ele foi um cara que fez estudos antropológicos e tal, arqueológicos lá, e aproveitou para fazer vários livros que foram muito utilizados por décadas e décadas, mas que foi sempre a visão do europeu, né? Eu sou superior, você é inferior. Era uma questão de um etnocentrismo muito sério. Tá? Tinha literatura, mas era literatura parcial, que a gente chama na história de literatura do vencedor. Hoje a gente tem acesso à literatura dos vencidos, né? Que foram os africanos por séculos e séculos e que agora buscam essa melhora. E aí, Slitz, beleza? Como é que você tá? Adriana, seja bem-vinda. Então, chega na questão do tráfico, tá? Que é o que muita gente tem se falado e tal, tem falado bastante a respeito disso. Ah, porque os europeus não tem nada a ver com o tráfico de escravos, porque já existia tráfico lá, então os europeus não são culpados da escravidão no Brasil. Pelo amor de Deus, para. Ficar passando pano para a história da escravidão é ridículo, né? Por favor. E por que, que a gente fala isso? Existia tráfico? Sim. Existia tráfico de pessoas na Europa, brancos escravizando brancos. A gente estuda isso na história da Grécia, de Roma e tal. Os territórios que eles conquistavam, eles escravizavam as pessoas e levavam como escravos para suas terras. Né? Na África também existia isso, no Egito existia. Né? Os judeus, por exemplo, foram escravizados por 400 anos, de acordo com a Bíblia, né? Que é uma fonte histórica também, no Egito. Então você tem gente sendo escrava na Europa. E aí você vai ter também na África isso acontecendo na África subsaariana. Tá? Você tinha povos muçulmanos ali que tinham a escravização dos povos derrotados e tal, que eram levados para regiões da África, eram levados até para o Oriente Médio, tá? Eram levados para o que hoje seria o Afeganistão, o Paquistão, por ali. Você tinha bastante gente fazendo esse comércio. Mas qual foi a grande diferença dessa escravidão que já existia na África para a escravidão no Brasil e na América? O grande ponto está aí, que são, acho que eu vou subdividir em alguns. Primeiro, quando a gente tem a questão do tráfico de escravos dentro da África, é um mercado que já existia, que funcionava. O Laurentino ele fala muito bem disso, que tinha até um mercado exclusivo de eunucos, que vinha da atual Etiópia. Tá? O que é o eunuco? É o homem castrado. Não a questão de você fazer uma vasectomia, como hoje em dia, mas pegava mesmo lá, ó, cortava, né? A bolsa escrotal. Então o cara ficava com as características, ele ficava adulto e tal, mas com as características de jovem. A voz ainda fina, como de uma criança para adolescência, não desenvolvia os pelos corporais, barba e tal, nada disso. Né? E tinham ainda a questão de poder. Isso eram muito caros, né? Porque a mortalidade era imensa. Se você fazer uma castração dessa na marra, como é que faria? Né? Os sangramentos, as hemorragias eram muito grandes, a questão do tratamento há 1000 anos, imagina como é que era. Né? Então, um eunuco era muito caro e tinha mercado exclusivo para isso. A gente teria também o mercado dos escravos que andavam dezenas de quilômetros, às vezes centenas de quilômetros um atrás do outro, presos, né, pelas pernas ou pelo pescoço, caminhando para poder ir para os portos para serem vendidos. Mas assim, vamos imaginar a África como se fosse aqui meu rosto, tá? Você era pego daqui para ser daqui, ou daqui para cá, ou daqui para cá. Você não tinha normalmente a travessia de um lado para o outro do continente, tá? Você não tinha, por exemplo, de Moçambique para Angola esse tráfego todo, tráfico, né? Esse transporte de gente de um lado para o outro. Era muito longe. Aí o que vai acontecer? Quando a gente tem a chegada dos europeus, Portugal principalmente, que vai contornando aquela velha história, que vai contornando a África para chegar nas Índias, lá em Calicut e tal, fazer o comércio de ouro, desculpa, de especiarias e tal. Quando eles começam a fazer o contorno da África, aí eles vão ter contato com esses mercados e falar, cara, para que eu vou lá dentro da África se já existe esse mercado aqui? Eu vou comprar, e é o grande momento de mudança que, ao invés de ficar naquela área ali, que já era uma situação estabelecida, injusta, mas estabelecida, e que os escravos tinham uma certa. Eu não sei a palavra certa, seriam direitos, mas era uma situação em que os escravos não podiam ser submetidos
direitos, né? Não podiam ser submetidos a certos castigos e tal. E tinha um certo respeito, era considerado, digamos assim, pessoas inferiores, mas pessoas, tá? A mudança disso para a América é porque você vai ter o cara sendo transportado de um lado para o outro do mundo conhecido, atravessando um oceano, ou seja, é impossível ele tentar voltar para casa, misturando gente de etnias e grupos e religiões e linguagens diferentes, né? De tradições diferentes, homogeneizando todo mundo, raspando a cabeça principalmente, porque você tinha, até pela questão do penteado, do corte de cabelo, da roupa que usava, a questão de você identificar os grupos, da onde vinham, se era de Benin, se era de Angola, se era do que hoje é a África do Sul, se era do Congo, né? Você raspando a cabeça de todo mundo, mandando botar o mesmo tipo de roupa e batizando, que acontecia isso também no litoral da África, já batizava os caras logo e as mulheres e as crianças para trazer para a América, você rompia os laços de identidade que eles tinham com a sua terra anterior. Então você estava arrancando as pessoas de um local, levando para outra, né? Com tradições diferentes, culturas diferentes. E chegando na América, desculpa, e chegando na América, acontecia deles não serem considerados nem pessoas. Eles eram considerados mercadorias, menos do que animais, tá? Tem um outro trecho aqui no livro do Laurentino que ele fala que é bem interessante, que ele fala o seguinte, ó, os índios brasileiros, por um século e pouco, foram escravizados, mas acontece um certo momento em que isso muda. O mercado muda e passa a se buscar muito mais escravo na África do que dentro do país, até que essa mão de obra africana substitui em 100% os índios locais. E por quê? A gente vai ter a questão de não existir aqui no Brasil um tráfico de escravos no volume que era o que existia na África. E não era organizado como era na África. Né? Como acontece o aumento da demanda de mão de obra no Brasil, pô, não vamos fazer a escravização dos índios aqui porque está cada vez mais difícil, mais longe, mais caro. Lá na África está mais fácil, na beira do continente. E aí você traz os escravos para cá, né? E também há outra questão que eu já falei em outras lives. A função da metrópole, desculpa, da colônia, é enriquecer a metrópole. Então, se você utiliza o tráfico de escravos índios aqui no Brasil, essa riqueza ficava restrita aqui. Não ia na escala necessária para Portugal. Já quando você tem o tráfico de escravos África, Brasil, esse comércio gera lucro para a metrópole. Tá? E aí, assim, como eu estava falando, a questão de você fazer o transporte, cortar os laços, batizar, obrigar as pessoas a seguirem a religião cristã, faz com que você rompa os laços da sua história anterior, obrigue as pessoas a seguir uma outra linha, e os filhos, os netos daqueles primeiros escravos, vão estar já sem memória daquele momento em que eles viviam. Né? Já só vão ter a história daquele local. Né? Então, a grande questão de um deslocamento demográfico sem precedentes, uma forçação, uma mutilação da história das pessoas, uma mudança da crença na marra, tá? E a questão, como eu falei, do etnocentrismo, de se colocar como superior aos demais, falando: olha, nós somos cristãos, nós somos superiores. Vocês que acreditam em entidades da natureza, vocês que são muçulmanos, vocês estão errados, porque nós cristãos estamos certos. E aí a gente tem a questão da religião entrando na política, entrando no dia a dia, entrando no cotidiano das pessoas e deu problema por séculos. Tá? Vamos ver o que o Renato perguntou aqui. Ah, sim, eu gostei. Lembrando que a Black Friday começou com descontos para cima de escravos nos Estados Unidos na última sexta do mês de novembro. Sim, tem uma outra história, fazendo parênteses, que eu li hoje, inclusive, sobre esse nome, que foi uma sexta-feira de crise econômica nos anos 1860, 67, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que o governo vendia ouro semanalmente para poder equilibrar o valor do dólar. E aí alguns especuladores perceberam isso, começaram a comprar esse ouro e acumular e restringir esse ouro até o momento que o governo tivesse problemas. O governo percebeu, antes que quebrasse, né, que desse uma crise absurda, percebeu isso, desmantelou esse sistema de pressão da economia. Mas mesmo assim deu uma crise, né, uma crise razoável na economia americana e ficou uma outra explicação para esse nome também. E, inclusive, falando sobre Black Friday,
é uma expressão que a gente vê hoje como preconceituosa e racista. Né? Por que Black Friday? Por que negra? Porque a sexta-feira negra é algo ruim, né? Se vocês perceberem, não é mais nem trilogia, né? Na saga Star Wars, quem é mais antigo viu os três primeiros episódios, que hoje são o episódio 4, 5, 6, né? Vão ver que lá nos anos 70, anos 80, falava o lado negro da força. Né? O Darth Vader falava: Luke, venha para o lado negro da força. Eu sou seu pai. E assim, nas séries que vieram de 2001 para cá, você não tem mais isso. Fala o lado sombrio. Porque o lado negro tá errado. Por que o negro tem que ser ruim? O negro tem que ser sinônimo de coisa ruim, de coisa errada, de coisa feia. É por causa de uma questão de preconceito, de racismo, de discriminação, que vem embasado nessa escravidão que já veio por 300 e tantos anos no Brasil. Tá? Então, a escravidão já existia na África, existia, era uma situação. Quando vem para o Brasil, os negros, os escravos que vieram da África, que tinham uma certa consideração, né, podiam ser cidadãos de segunda classe, mas eram pessoas com algumas garantias, né, na América deixam de ter essas garantias e se tornam objetos. E isso é um grande problema. Tá? Ah, seguindo. Tá claro para vocês? Tá de boa? Se tiverem dúvida, podem perguntar, viu? Bem, aí a gente vai ter a questão que eu acho que é pertinente a gente falar da escravidão no Brasil, que você tinha a mão de obra baseada no trabalho forçado. Um aluno outro dia me perguntou: mas Jambeiro, não tinha como fazer o trabalho assalariado nessa época? Não. Por quê? A proposta do trabalho assalariado é algo recente, tá? Que você tinha para pessoas livres, brancas, em pequena quantidade, uma pequeníssima quantidade, normalmente na questão das corporações de ofício. Na Europa, que era o trabalho dos artesãos e tal, que iam treinando os seus aprendizes, né, para serem os sucessores, as pessoas aprenderem a profissão, mas não era algo que era muito comum. Né? A questão do trabalho assalariado começa quando você tem a Revolução Industrial, que aí você vai ter o trabalho em larga escala, pessoas livres que precisam receber para isso. Vão receber uma miséria, mas vai ter o trabalho dessas pessoas sendo remunerado. Tá? Mas é uma coisa bem recente. E a mão de obra escrava tinha até a questão na época de você ter reclamações de mas nós precisamos ter escravos, porque como que o homem branco, como que nós, fazendeiros, minha família vai botar a mão na terra? Que horrível. Aí a gente tem uma característica do feudalismo, tá? Que o nobre era o belatore, ele ia combater, ele não ia botar a mão na terra. Né? Você tinha os oratori, que eram os padres, o clero, que também não ia botar a mão na terra. E tinha o labratore, tá? Que era o camponês, o servo, que ia botar a mão na massa. Então, Brasil, colônia, viveu ainda em características medievais, em que você tinha o senhor de engenho, que faria a função do senhor feudal, um dono de uma propriedade de terra imensa, a perder de vista, que mandava, os servos seriam os escravos, que iam fazer o trabalho que ele mandasse, e o clero estava ali circulando, e assim como na Europa tinham também feudos eclesiásticos, a gente vai ter no Brasil vários feudos da Companhia de Jesus, né? Que era dos jesuítas e tal, que foram expulsos com Pombal já em 1700 e lá vai paulada. Certo? E aí, quando a gente fala sobre a questão da escravidão, a gente tem que perceber que é por causa da escravidão que surge a questão do racismo e do preconceito. Tem uma música do Gabriel Pensador, deixa eu só me ajeitar aqui que eu estou escorregando, que eu gosto muito, eu adoro esse cantor. E tem uma música dele que fala assim, que foi até um tema de uma palestra que eu dei semana passada sobre o Dia da Consciência Negra. Né? O Gabriel Pensador ele fala na letra: racismo, preconceito, discriminação em geral, uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de natureza diferente, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um pau na sua frente. Porque se fosse inteligente, já teria agido de forma mais consciente e não andando com a burrice estampada no peito. Tá? E quem tinha que dar o bom exemplo é o primeiro a demonstrar esse tipo de sentimento. Né? E no outro trecho ele chega e fala que ele vai falar a questão de que você acha que só o negro rouba?
Né? Ele fala, muitos negros roubam, mas muitos são roubados. Então cuidado com esse branco aí parado do seu lado. Porque se ele passa fome, sabe como é. Ele rouba e mata um homem, seja você ou seja o Pelé. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Né? E aí então ele vai continuando a música. Então nessa música ele faz a mensagem de, cara, não seja um idiota, não seja racista e preconceituoso. Tira isso da tua cabeça. E veja que estamos todos no mesmo barco e que você falando, criticando um e criticando o outro, você está se atingindo também. Porque todos nós temos sangue miscigenado. Todos nós temos um antepassado que foi escravo. Ou só você, bonitão, vai chegar e falar: não, eu sou descendente 100% de europeus. Né? Minha família, 300 gerações são de europeus puros. Cara, você é o fodão. Você é o que tem, você é o que há. E eu não tô nem aí pra você. Na boa. Tá? Ah, Jambeiro, não, mas eu sou filho, eu sou neto de europeus. Não, tudo bem, mas é uma coisa agora, recente, de, sei lá, 30, 50, 80 anos. Mas eu tô falando de gente que viveu lá para trás, que tem a descendência nacional, tá? O Brasil inteiro é descendente de escravo, velho. Tinham milhões de escravos e milhares de homens brancos. Né? A proporção era de 5 para 1. Chegou um momento que era de 8 para 1. Então você tem uma quantidade absurda de escravos no Brasil e que essa questão de se colocar, eu sou superior, é burrice. Tá? É você querer se colocar acima numa situação que não tem que se colocar. Não seja racista, não seja preconceituoso, não seja um idiota. Respeite, tá? Aprenda sobre a história da África, é muito importante. Leia, estude, pergunte. Aprenda sobre a história do seu país, a história de onde você veio. Tá? E a história da África, que é de onde viemos todos nós. Só um segundinho, gente, para eu ver aqui o negócio. Tá. E aí, um outro ponto é a questão que tem essa conexão, a questão com as religiões afro. Tá? Como que a gente pode dissociar uma coisa da outra? Não tem como. Umbanda e Candomblé, que são ligadas à questão da história da África. Quando você percebe que tem alguém, seja um anônimo, seja um político, seja um religioso, criticando uma religião, e no caso que a gente está falando aqui, a religião afro, é o que a gente falou aqui, a discriminação, o preconceito travestido de falsa moral. Porque se você tem um, um, um cristão de verdade, o cristão vai seguir os ensinamentos de Cristo. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Mas o que se vê, infelizmente, é eu sou cristão, então todo mundo tem que ser cristão que nem eu, e tá errado ter religião africana porque é do demônio. Não é. A religião é igual à sua, só que com outras denominações, outros nomes, né? E a questão de ter o respeito. É constitucional, tem que se respeitar a religião do próximo. Você goste ou não goste. Tá? E aí eu venho no outro ponto, só molhar a palavra um segundinho. Podem fazer perguntas, viu? E uma questão que me chocou profundamente no, nas últimas 24 horas. Né? Quem é da minha comunidade no WhatsApp, comunidade Jambeiro de História no WhatsApp, já recebi isso hoje cedo. Tá? E se você está me vendo gravado ou ao vivo, é só depois você vir na nossa bio no Instagram, clicar lá, abre um link, você clica e já está na nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Tá? Bem, o cara, que eu não tenho o nome dele aqui anotado, mas é o atual presidente da Fundação Palmares. Tá? É negro, tem a cabeça raspada, um corte de cabelo diferente, né? A cabeça raspada, é negro, e declarou que não existe racismo, que o preconceito não existe, que a escravidão foi boa para o negro. Como, velho? Como que a escravidão foi boa para o negro? E como que o cara que é presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que busca resgatar a memória das lutas dos escravos, que é um cara que uma fundação que busca valorizar o negro, uma fundação que busca não perder a memória da escravidão, o cara chega negro e fala que não existe escravidão, que não existe preconceito, não existe racismo. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Foi o que eu acompanhei hoje no Twitter, Facebook, nos jornais.
no Instagram. É uma coisa que vocês não têm noção. Essa declaração desse cara foi tão absurda, tá, que até ex-presidentes dessa fundação têm criticado ele veementemente. Como que alguém pode fazer isso? É dar um tiro no pé. Se fosse um homem branco falando sobre isso, sendo presidente da Fundação Palmares e falando essa asneira, já seria uma coisa complicada. Agora é uma coisa que eu sinceramente eu não consigo entender. Um homem negro, presidente da Fundação Palmares, que luta pela defesa, resgate da memória dos negros e para lutar contra o fim do racismo, quer dizer, pelo fim do racismo, tá? Que luta pelo fim do racismo, pelo fim da discriminação e tal, o cara negar tudo que a fundação faz. Não, não entra. Velho. Eu tento, mas não entra na minha cachola, sabe? Ah, oi, Renato, deixa eu ver. Ele emprega nas redes sociais e artigos a extinção dos movimentos negros. O cara tá sendo preconceituoso com ele mesmo? Ele tem. É um racismo com ele mesmo? Não entendi. É uma autonegação? Cara, não existe. Não existe isso. Porque, é assim, eu não gosto de generalizar, porque toda regra tem sua exceção. Mas na maioria esmagadora das situações, o negro afrodescendente e tal, em menor grau, tá? Mas numa quantidade também considerável. O seguidor de religião afro, umbanda e candomblé, sofre preconceito diariamente. Eu já contei aqui em outras situações, né? Em outras aulas ao vivo. Eu já vivi isso com a minha primeira mulher, de ter uma situação dessa de racismo e preconceito, né? Eu já vi isso acontecer com amigos, colegas de trabalho, amigos de escola, com meu irmão mais novo. Ele passou por isso na escola e eu queria voar, a gente era adolescente, eu queria voar no pescoço do infeliz que foi preconceituoso com ele e matar de porrada. Teve um pai de aluno que fez isso com meu irmão. Então a gente vê isso acontecer. Aí como é que chega um cara e fala que não existe isso, que não e que os movimentos negros têm que acabar? É uma coisa que não dá. Não, eu tinha que fazer esse desabafo com vocês, senão eu não ia aguentar. Tá? Eu sou assim, vocês sabem que o Jambeiro é assim, e eu tinha que falar com vocês. Mandem perguntas. Podem mandar aí perguntas. Ah, meu Deus, calma. Quase que eu cancelei a live sem querer. Só queria ver como é que tava aqui. Só um instantinho, tá? Pra vocês. Podem ficar aí na live. Eu vou tremer um pouquinho a tela, que eu tenho que botar o carregador, senão a gente fica sem. Peraí, pronto. Beleza. Tá carregando agora. Podem mandar perguntas se vocês tiverem, tá? Eu quero ler um trecho aqui enquanto eu mandar as perguntas. Um trecho que eu separei aqui do livro do Laurentino, tá? Alguns trechos, né? Cadê? Aqui, que ele fala vários trechos sobre a questão da escravidão, tá? Aqui, ó. Sobre Bartolomeu de Las Casas, frade dominicano, espanhol. Tá? Vou ler um trecho aqui, um parágrafo, que ele fala sobre a questão da escravidão índia e da escravidão africana. A grande questão era definir se os índios eram seres humanos dotados de alma e passíveis de redenção pela graça divina, como se julgavam ser os europeus. Né? É o Laurentino falando sobre o Bartolomeu. E ainda se deveriam ser tratados como súditos de Sua Majestade, o rei da Espanha, que estava na época da União Ibérica, com os mesmos direitos e deveres de seus semelhantes metropolitanos. Foi essa a visão que prevaleceu e acabou influenciando também os jesuítas no Brasil. Quanto aos africanos, pouco se discutiu. Era simplesmente passível de cativeiro. E ponto. O próprio Bartolomeu de Las Casas, em uma carta ao rei Carlos V, escrita em 1535, um pouco antes da União Ibérica, dizia que a única solução para resolver o problema crônico da falta de mão de obra nas terras do Novo Mundo era mandar para cada um dos colonos dessas ilhas 500 ou 600 negros, ou qualquer que seja o número conveniente. E aí a gente vem depois, aqui ó, no século XVI, o padre Manuel de Nóbrega, superior dos jesuítas, escreveu uma série de tratados filosóficos e teológicos na qual defendia a inocência dos indígenas brasileiros. Isso tornaria base para a decisão da coroa portuguesa, que em 1570 declarou todos os nativos como súditos do rei de Portugal, de forma que não poderiam mais estar sujeitos à escravização. Ou seja, quando você pega e coloca os escravos índios como inocentes, ó, então agora você
joga para lá, porque o escravo africano não é súdito do rei, então ele pode ser escravizado, vai ter o lucro, que a gente vai parar com a escravidão do índio aqui, vai ter o lucro do tráfico da África para o Brasil, os índios vão ser quase que exclusivamente mão de obra da igreja. E por quê? Porque a igreja, né, tá lá no Evangelho, que Jesus fala para, olha, vamos pregar pelo mundo, preguem o Evangelho, apóstolos, pelo mundo e tal. Né, nos Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho. Então, a igreja vai fazer isso, vai buscar converter todo mundo. Na carta de Pedro Vaz de Caminha, ele fala que as pessoas são inocentes, andam sem vergonha, sem pudor de suas vergonhas, e são muito simples. A pregação facilmente converteria-os ao cristianismo. E aí os jesuítas buscam fazer isso no Brasil. Converter esse monte de índios, né, para o cristianismo e utilizar como mão de obra deles. Lembrando novamente o sistema feudal em que você tinha os servos ali, eram súditos do rei, ok, mas estão sendo convertidos e teriam que ser tutelados pelo, pelo governo. Né? Nesse mesmo livro aqui, numa parte mais à frente, eles ficam falando sobre a questão de uma discussão sobre mas a gente precisa de mão de obra índia, porque não tem ainda o suficiente que vem da África. Não, beleza, então a gente vai ter um negócio chamado guerra justa. Você pode escravizar o índio se for uma guerra justa. E que diabo seria essa guerra justa? É quando você tem o governo falando, olha, é importante agora que a gente escravize o índio. É isso. Não tinha uma. A guerra justa vai ser por causa disso, daquilo. Era quando você achava conveniente. Tá faltando mão de obra, então vamos guerrear e fazer isso. Uma outra questão que tinha era do resgate. Você pegar uma tribo, a tribo A brigou com a tribo B de índios e aconteceu escravidão de um grupo. Aí você ia lá e fala, não, eu vou resgatar esses 100 índios que vieram dessa outra tribo e vou levá-los embora. Então eu pagava o resgate para a tribo vencedora, eu levava esses índios comigo e eles se tornavam meus escravos na prática. Tá? Aí tem aqui, na prática, mesmo que não se enquadrasse na categoria de guerra justa ou resgate, os índios nunca estariam automaticamente livres, com direitos e deveres iguais aos dos colonos portugueses residentes no Brasil. Aqui, ó. Antes de usufruir da liberdade, teriam de ser tutelados durante um período de transição entre a barbárie e a vida civilizada. Aí a gente para e observa hoje. Por que barbárie? Naquela época, bárbaro, se a gente pega a definição até do Império Romano, bárbaro era quem não era do Império Romano, quem não compartilhava da cultura do Império Romano. Né? Bárbaro, nesse momento, é quem não é cristão. No Brasil colônia, bárbaro é quem não é cristão. É quem não segue os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, o muçulmano é bárbaro, o índio é bárbaro, o africano é bárbaro. Tá? E aí a gente vai ter essa situação de, bem, o índio, o escravo lá africano, ele já tem a questão do islamismo. Então ele já tem uma cultura que é errada, porque nós somos cristãos e o muçulmano está errado, mas ele já tem uma tradição, uma cultura, um sistema monetário e tal. Na América, os índios não têm isso. Então, eles são bárbaros de verdade, porque eles são como uma folha de papel em branco. Né? Então, a gente pode escrever em cima deles. E aí vai ter essa questão da tutela. Né? Hoje em dia, dos anos 50 para cá, com os irmãos Vilas Boas, a gente já tem uma mudança. Porque você entende que são características daquele povo, que tem que deixar eles viverem na tradição deles, para que isso não se perca. Né? Para que essa tradição se mantenha. E tem gente hoje em dia que acha que não, acaba com esse monte de reserva e deixa os índios se integrarem no Brasil. Aí acaba uma cultura riquíssima, que já está em processo de extinção. A gente tinha 10 milhões de índios no Brasil, quando o Cabral chegou aqui, a gente tem poucos milhares agora. Uma coisa interessante e ao mesmo tempo triste, se vocês já foram no Museu do Índio em Brasília, vocês sabem do que eu estou falando. Se não foram, um dia que vocês, até fora de Brasília, vierem para cá, vão no Museu do Índio. Tá? Tem exposições, palestras e tal. E no miolo do museu tem uma instalação que são vários troncos finos de madeira, cada uma direção, e com o nome de um povo, de uma tribo, né, de uma etnia indígena, escrito no tronco, e da metade para cima do tronco, né, pedaços de tinta marcados, né, a quantidade de falantes de cada idioma, são dezenas. Tem os troncos maiores, que ainda tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas falando os idiomas. Tem outros que só tem a pontinha assim da madeira com uma lâmina de tinta aqui. Tem outros que tem um pouquinho, mais um pouquinho aqui.
Então a gente vê que, mesmo com a proteção de reservas indígenas, alguns idiomas estão deixando de existir. Uma índia que a gente conversou lá, ela nasceu na tribo, com 2, 3 anos ela foi levada para uma cidade no interior do Mato Grosso, desculpa, lá no Acre, não foi nem Mato Grosso, no Acre. Ela foi levada para a capital e ela não sabe mais falar o idioma da tribo, ela sabe chegar lá, mas ela não sabe mais falar o idioma da tribo, mas tem gente na cidade, na tribo dela que fala português. Ela não conhece mais as tradições, ela é evangélica, ou seja, ela foi convertida a uma religião que não era a tradição dela original. Ela foi ah, educada em escolas normais, escolas comuns públicas do Acre, então ela perdeu o laço com a tradição dela. Tá? Ah, Jambeiro, mas isso é normal. Cara, não é. Seria uma escolha e não uma imposição. Né? E aí a exploração econômica chegando perto, então acabou que os pais já não conseguiam mais se alimentar fazendo a tradição de coleta, de caça e tal, e de uma pequena agricultura de subsistência, tiveram que ir para a cidade para não morrer de fome. Né? Então a gente tem perdido muitas coisas, assim, muitos traços culturais e históricos indígenas por causa disso. Inclusive, nessa mesma visita que eu fiz ao museu, uma das guias chegou e falou: Olha, tem alguns idiomas aqui que mais 1 ano ou 2 deixam de ser falados, porque as pessoas estão morrendo. Quem está falando desses idiomas ainda são os antigos, porque os novos não falam mais. Os índios estão usando celular, dirigindo Hilux, coordenando garimpos ilegais. E aí a gente tem uma sequência de coisas erradas acontecendo. E essa cultura, essa tradição, que seria fundamental que a gente aprendesse, porque a gente sabe pouquíssimo, né? Assim, nós, que eu estou falando das pessoas comuns, né? Vai se perder. Essa tradição vai se perder, né? Aqui, o Renato está falando um negócio bem interessante aqui, ó. Convivi os últimos meses com terenas no Mato Grosso do Sul. Lá as igrejas evangélicas já estão dentro das aldeias, não se ensina a língua nas escolas indígenas. Inclusive não existem mais pajés, apenas os mais velhos. É isso. Uma situação que ele viveu. A gente até já conversou em outros momentos sobre isso. Não se tem mais essa tradição, né? E isso está se perdendo. Né? Ainda vai ter, talvez, na Amazônia e tal, e isso está se perdendo. E é uma tradição que é importante. Esse ano, é, é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Tá? Eu não lembro agora se é a Unicef ou se é a Unesco, acho que é a Unesco que está fazendo essa campanha, o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Né? A gente vai pegar indígena no Brasil, os indígenas americanos, mexicanos, paraguaios, do mundo inteiro. Né? E muitas dessas línguas estão se perdendo. Muitos desses idiomas estão se perdendo, nunca mais vão voltar. Vão se tornar línguas mortas igual ao latim. Né? Então é uma questão cultural e histórica que a gente não deve deixar perder. Né? Mas o que nós, pessoas comuns, podemos fazer? Manifestar-se nas redes pressionando e marcando os políticos que têm poder de decisão. 2, fazendo manifestações na rua, que seja. 3, pressionando os representantes da sua cidade, do seu estado, na Assembleia Estadual, aqui em Brasília na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, né, fazer aqueles abaixo-assinado virtuais e tal, se manifestar de alguma forma. Porque isso é história, isso é cultura. E um povo sem cultura é um povo manipulado. Um povo sem conhecimento é um povo levado para lá e para cá. Pessoas sem conhecimento são gado. O gado não faz o que ele quer, ele é tocado para um lado e para o outro pelo cara que está com berrante. Então, não seja gado. Seja o cara que toca o berrante. Tenha conhecimento. Conhecimento é poder. Informação é poder. Cultura é poder. Então, aprenda, estude e ajude a manter também a questão do conhecimento, que é necessário. Né? Para que a gente não tenha, como a gente teve nessa live que eu estou com vocês, a questão de gente exaltando a escravidão ou dizendo que ela não existiu, né? E que a gente não tenha mais situações análogas à escravidão, que ainda existem no Brasil, né? E no mundo. Volte e meia a gente vê isso. Jornal, a Polícia Federal estourou um local em que tinha bolivianos trabalhando em situação análoga à escravidão, ou pessoas no interior de fazendas de soja, de açúcar, trabalhando em situações análogas à escravidão. Então, isso é fundamental, que a gente possa defender a situação, a sociedade brasileira, a cultura brasileira, a história brasileira contra essa morte anunciada. Beleza? Deixa eu ver o Renato.
apenas os mais velhos falam a língua e ensinam para quem quer. E aí, se ninguém mais quer, eles vão morrer e a língua, ó, vai-se embora. E os idiomas são uma fonte histórica, chamada fonte oral, riquíssima, extremamente rica para se aprender, se pesquisar, né? Mandem mais perguntas aí, comentários. Vou beber mais um pouquinho d'água. Hoje está rendendo, né? Bem, uh, quero já, estamos já caminhando para o final. Quero convidar vocês para a próxima aula, tá? Semana que vem. Durante a semana eu vou botar o tema. Já tem alguns temas que foram sugeridos. Quem está acompanhando nossos stories viu que eu coloquei algumas coisas interessantes para a gente poder usar como sugestões. Vou colocar depois para vocês até uma enquete, tá? Vou colocar algumas enquetes para vocês durante esses dias até a semana que vem para decidir com vocês qual vai ser o tema da live. De hoje para amanhã eu coloco uma enquete para saber com vocês qual é o tema das lives. Tá? Vou botar algumas e depois a gente vai filtrando para ver o que vocês querem. Beleza? Repetindo para vocês. Inscrevam-se nas nossas redes, tá? No Facebook, no YouTube, no Twitter, tudo Professor Jambeiro. No YouTube, vai lá, se inscreve, clica no sininho para receber nossas atualizações. Essa live nossa, até amanhã, meio-dia, tá no YouTube já, certo? As anteriores eu tô tirando aos poucos do ar, tá? A da semana passada eu vou tirar mais tarde, certo? E aí vocês acompanhem, porque é sempre interessante a gente ter essas coisas, vocês assistirem, porque eu tô fazendo isso para vocês. Não tô ganhando nada com isso, faço porque eu quero, porque eu gosto e porque eu acho que é importante compartilhar isso com vocês. Beleza? Quem é da turma Historiando, né, que é o nosso grupo fechado, o pessoal já tem acesso aos vídeos que eu tiro do ar e coloco lá. Tá? Mas nós temos também a nossa comunidade gratuita, vocês entram na nossa bio aqui do Instagram para poder clicar lá, tem um link, você clica e vê o nosso canal do YouTube, o nosso grupo no WhatsApp e tudo mais. Beleza? Deixa eu ver aqui, Renato. Os quilombos realmente preservam a cultura negra no Brasil? Cara, eu não visitei ainda nenhum, mas o que eu já li a respeito, já estudei a respeito, manteve a tradição, tá? Mas na questão daquela vida do antigo escravo, de seu trabalho artesanal, a vida mais comunidade, tá? Mas alguns talvez não, né? Eu teria que fazer uma pesquisa de campo, tá? Mas a gente tem vários quilombos no Brasil e o que acontece eles estão sendo até desmantelados por causa da especulação imobiliária, né? A gente tem alguns quilombos que se mantêm ainda fortes, né? Se tornaram bens históricos da região e tal, e aí se mantém. Mas aqui em Brasília, por exemplo, tem um bairro de classe alta chamado Setor Noroeste. Tá? Dentro dessa área, que é o Setor Noroeste, tinha um grupo indígena. Tá? Tinha um grupo indígena, uma reserva, tá? Tinha uma reserva indígena dentro de Brasília, pequena, com algumas dezenas de índios. E o que acontece? A especulação imobiliária foi tanta que conseguiram mudar o plano diretor de Brasília, fizeram com que aquela região, que era uma reserva, né, se tornasse um terreno disponível para construções. Eu lembro bem, tem para mais de 10 anos isso, aconteceu de usar a polícia para ir lá e tirar os caras de lá e botar em outro local. Levaram na marra. Se eu não me engano, foi para dentro do Parque Nacional de Brasília, tá? Que a gente chama de Água Mineral, que é um parque imenso, né? Com árvores nativas e tal. Mas retiraram os caras de lá e colocaram para outro local, na marra. E hoje você tem um monte de prédios de altíssimo padrão, né? Nessa região. E na capital da República, na sede do governo federal, teve isso, de você acabar com uma estrutura dessa. Então eu não duvido que em outros locais em que a gente tenha quilombos esteja acontecendo a mesma coisa. Mas eu teria que fazer uma pesquisa de campo mais aprofundada para te responder com absolutamente 100% de certeza. Entendeu? Bem, então é isso. Tô indo embora, tá? Se tiver mais alguma perguntinha, eu respondo aí. Senão já tô me indo embora, tá bom? E lembrando, se você quer fazer parte da comunidade Jambeiro de História, vai na nossa bio, clica lá,
tem um campo em que você vai poder entrar para a nossa comunidade gratuita, certo? E semana que vem a gente vai ter o lançamento da última turma Historiando no ano de 2019, tá? A última oportunidade para você fazer parte da nossa turma fechada, em que a gente aprofunda ainda mais os conteúdos que eu trabalho aqui com vocês nas lives e no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Beleza? Semana que vem vão ter as inscrições para a nossa turma fechada, certo? Quer aprender mais de um jeito diferente, um jeito interessante, em que eu vou falar muito sobre música, sobre filmes e livros e tal, entra lá. Porque aqui, se eu botar música, a inteligência artificial do Instagram me derruba. Né? Mas eu vou fazer isso nesse nosso grupo fechado e a partir da semana que vem também na nossa comunidade do WhatsApp. Beleza? Fique então com Deus. Um grande beijo. O professor Jambeiro tá indo. Tchau, tchau.